seja muito bem-vindo ao Redcast, o podcast da educação de Niterói. Esse é o nosso primeiro episódio, um novo espaço de diálogo, troca e aprendizado, onde você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na rede de educação de Niterói. Programas, projetos, formações, histórias inspiradoras e boas práticas que estão transformando a educação daqui da nossa cidade. Para começar com o pé direito, o tema de hoje é o Recriar, um programa que vem transformando as práticas pedagógicas da nossa rede e reconectando as crianças à natureza. Mais do que um projeto de infraestrutura, o Recriar é uma nova forma de pensar a infância e o ambiente escolar. Para essa conversa, eu chamo a Ana Schilke, que é pedagoga e diretora do Centro de Formação Darcy Ribeiro, Pedro Gama, professor da UMEI Terezinha Calil, e Susan Vênia, professora da UMEI Marli Sarney. Ana, para começar, conta pra gente o que é o Recriar e como ele nasceu. O Recriar é um programa que pensa uma readequação arquitetônica voltada para a educação infantil. Então, assim, antes de começar a falar um pouco mais do Recriar, eu queria dizer, assim, da minha alegria como uma pessoa que é militância, né? Eu faço uma militância pela educação infantil, ver que o primeiro podcast da Secretaria está trazendo dois temas de grande importância, que é natureza e criança, né? Que por si só, se a gente pensa bem, né, as pautas que precisam, né, e que a gente ainda tem uma dívida social, quando a gente pensa nas mulheres, né, na pauta da negritude, a gente está falando de pessoas que têm a condição e têm o seu lugar de fala, né? Quando você está falando de criança e natureza, eles precisam que outros ocupem esse lugar para defender aquele direito que eles estão num dado momento negligenciado, né? E a fala das crianças, né, e da natureza, né, a gente pode fazer uma metáfora, não se dá da forma que a gente está acostumado, né? As crianças às vezes choram, às vezes, né, tem uma forma de dialogar que para nós adultos está tão distante que às vezes a gente não entende. E a natureza também, né? Às vezes é uma chuva mais forte, às vezes é um tremor, né, que vai nos convidar a olhar o que está acontecendo ali, que merece o nosso olhar, né, adulto, para colaborar com essa situação. Então, eu fico muito feliz, né? Isso, escolher criança e natureza como pauta não é trivial, né? Então, fico muito feliz em estar participando desse primeiro podcast que coloca a criança e a natureza na centralidade. E aí, assim, para falar um pouco do Recriar, a gente tem que pensar essa nossa distância da natureza, né? Nós nos distanciamos muito da natureza e estar aqui conversando entre colegas, né, da nossa rede, eu vou trazer aqui o nome de alguns durante a nossa conversa, né, porque isso é uma conversa e são conversas de educadores que acontecem em vários lugares, né? E Fernanda Bortoni conta um dia para mim que ela foi fazer um trabalho com natureza com criança e pede para as crianças desenharem natureza. E uma estudante, né, uma criança, desenha a própria Fernanda, a professora, e ela estranha, né? Para a Fernanda, naquele momento, talvez fosse estranho você se reconhecer como natureza. E a criança conhece e reconhece nós, seres humanos, como natureza. Então, o Recriar, ele tem, através de uma intervenção arquitetônica, fazer um desemparedamento físico e simbólico que conecte novamente a criança com esse espaço natural que, para ela, é tão natural e para nós, né, tem sido esquecido e abandonado. Pedro, você viveu de perto toda essa primeira experiência do Recriar lá na UMEI Terezinha Calil. Como foi esse processo e como o Recriar mudou a rotina das crianças dentro da escola? Sim. Primeiro, também agradecer essa oportunidade de poder estar aqui falando de um tema que é tão importante para mim também, que é essa questão da relação nossa com a natureza, né, e das crianças com a natureza. Eu acho que quando eu fui escolher a escola para onde eu ia atuar, esse era um dos critérios, assim, era uma escola que tivesse uma área verde, onde as crianças pudessem sair, pudessem experimentar essa vida lá fora, né? E eu acho que eu dei muita sorte de ter vindo justamente para uma Terezinha Calil, que era uma unidade que já tinha um espaço verde, uma área externa muito boa,
A gente tem um monte de árvores frutíferas, tem carambola, tem mangueira, tem bananeira. E as crianças amam isso. Então foi, assim, considero que tive muita sorte. Mas eu também, a minha experiência, assim, quando eu comecei a circular com as crianças pela unidade, foi perceber que, apesar de ter esse espaço verde, essa área que era muito bacana, mas ela não era exatamente pensada para as crianças. A gente, perto de uma das entradas, do portão de entrada da escola, a gente tem um canteiro, que é um canteiro que as crianças adoravam, que é um canteiro que é circular, assim, ele tem é redondinho, aí tem uma altura, assim, uma parte para cima, tem uma videira, assim, no meio, enfim, que sai, e aí as folhas se espalham. As crianças adoravam aquele lugar. E aí, enfim, elas queriam estar ali, elas queriam mexer na terra, elas queriam subir. E a gente entende por quê, né? Investigar esse processo, explorar planta, os espaços. Né? Exatamente. Mas a gente ficava desesperado, porque não era um espaço feito para criança, né? Isso, ela era alta, não tinha proteção. Então, a gente ficava, ao mesmo tempo que querendo deixar elas explorarem, ao mesmo tempo também preocupado delas estarem ali. E o Recriar, ele começa para a gente, para nós professores, com uma reunião de escuta, que a Paula Moreira, né, que é arquiteta e a pessoa responsável pela condução do Recriar aqui também, faz com a gente. Então, ela chama a gente, pede para a gente trazer registros das crianças brincando nesses espaços, desenhos das crianças, enfim, a nossa observação. E aí, nessa reunião, né, nessa escuta, a gente fala sobre esse espaço, como as crianças gostam de subir ali e tal, e a Paula, já sei. Então, assim, ver esse espaço mudando, né, a partir desse pensamento, a partir dessa conversa, Paula pensou, não, vou colocar uma ponte, vou colocar uma escada, vou colocar um escorregador. E assim, hoje eu acho que eu ouso dizer que é um dos lugares da UMEI que as minhas crianças as minhas pelo menos, adoram, assim, porque é uma mudança de perspectiva, né? Se você sobe, você agora olha do alto, você olha mais perto, você pode tocar nas folhas. Então, eu acho que participar desse processo, assim, ver esse espaço, que já era um espaço promissor, né? Virar um espaço ainda mais agradável para as crianças, assim, um espaço que elas conseguem acessar, um espaço que é pensado para elas, assim, foi muito bacana, assim, gostei muito, assim, de viver essa experiência, vivendo essa experiência, né, porque elas continuam aproveitando bastante. Uma das coisas mais bonitas do Recriar é justamente essa escuta, né? E justamente colocar a criança no protagonismo, nessa experimentação diretamente com a natureza. Entender o espaço pelos olhos das crianças, realmente, né? E, Ana, como é que funciona, né, essa escuta na prática? Primeiro, assim, para falar de escuta, eu queria retomar um pouco que palavra é essa, porque ela não é a que está no dicionário. Então, a gente tem que trabalhar ela como um conceito, né? Quem nos ajuda muito a trabalhar a ideia da escuta é o Barbier. Ele traz o conceito da escuta sensível. E quando ele vai cunhar esse termo, ele inclusive começa dizendo o que não é escuta, né? O que não é uma escuta sensível, para você compreender o que seria essa escuta sensível. Então, ele passa primeiro dizendo, olha, eu não sou isso, então logo eu sou uma outra coisa, né? Então, essa escuta que é sensível, ela não julga, ela não hierarquiza, ela acolhe, ela compreende essa necessidade, entende? Então, quando você está fazendo uma escuta sensível, que é um pouco o que o Pedro trouxe, um pouco da experiência, e na própria construção do Recriar tem uma escuta, mas é uma escuta que não é só de um projeto de construção e modelo arquitetônico, é uma escuta enquanto uma perspectiva metodológica da relação com a criança. Tenho certeza que Susan também vai trazer vários exemplos que colocam essa escuta na centralidade e
E veja bem, como a gente está fazendo uma escuta de criança, numa articulação com a natureza, a gente também está trazendo para o jogo, para a cena, toda uma perspectiva sensorial que a criança vai estar dialogando conosco nesse processo de escuta. Então, é ela na brincadeira com a terra, é ela na brincadeira com a água, é ela na relação com ela mesma, com o outro que também é natureza. Né? Então, assim, quando você pensa a escuta, você pensa nesse lugar de que não faz julgamento, que acolhe, que compreende, que coloca certezas em suspenso, né? Que tem a dúvida como método, sempre tentando colocar a criança, e no caso da nossa conversa do recriar, na potência de um trabalho que vai, através de uma escuta que é sensível, é cuidadosa, ver a necessidade da criança e aquilo que ela está trazendo como grande descoberta do mundo. Eu não sei se os meus colegas concordam com a ideia da escuta na articulação com a natureza, mas eu penso um pouco assim. É um olhar também, né, Ana? É o olhar que o professor tem que ter. Além da escuta atenta, o olhar nas feições da criança, né, de como que ela está percebendo aquele lugar, aqueles objetos que estão ali, né, a natureza, é o aluno investigando como que acontecem as coisas, por que acontece, ele levantar hipóteses, e o professor está ali, né, facilitando, instigando a observação. Um dia desse mesmo a gente foi na praça, né, colher material, observar a natureza e colher materiais para o projeto que a gente estava fazendo. E eles observaram com a lupa que tinha umas formiguinhas andando na praça, né? E a questão era a natureza. A formiga pertence à natureza. Só que nós, professores, estávamos mais com foco em quem? Árvore, folha, flor. Mas as crianças observaram a formiga. E eles começaram a levantar. Gente, será que a formiga dorme? O que a formiga come? Como que ela dorme? Como que ela... onde ela mora? Ou seja, ele ali, na investigação, ele quis se aprofundar muito também na natureza, assim, da parte de árvores, mas também nos animais, né, na fauna que tem ali, né? E foi muito bacana, porque eles... Né, nós demos como se fosse um trabalho de casa para eles perguntar aos pais como é que era, como é que não era, para investigar, e a gente depois se reuniu para conversar e investigar se realmente a formiga dorme ou não dorme. E todos eles levantaram hipóteses, né? E foi muito bacana. A escuta não é só escutar do ouvir, não. É você ficar atento a essas pequenas nuances. Para onde a criança está indo, o que interessa a ela, o que instiga a curiosidade delas, né? Isso, depois dessa formação que nós tivemos, eu tive um olhar bem diferente nessas coisas do dia a dia. Foi bem bacana. E eu achei muito interessante o que você comentou sobre justamente essa experimentação da criança, né? E a mudança, a diferença que fez para você como profissional de estar observando o quanto isso faz diferença para você, mas também o quanto isso faz diferença para as crianças, né? Sim. No cotidiano, existe alguma outra mudança que você entende que foi muito significativa no cotidiano dos seus alunos? Sim. Voltando um pouquinho, a primeira vez que eu tive contato com a abordagem Regia Emília foi um texto que a nossa pedagoga lá da escola, a Sônia, levou para que nós lêssemos e discutíssemos numa reunião pedagógica. Aquela primeira vez que eu tive aquele contato com o texto, eu falei assim, mas isso aqui a gente já faz, né? A gente já faz projeto, a gente escuta as crianças, né? A gente conta a história, depois eles recontam, a gente anota, nós fazemos observações, algumas atividades a gente tira foto, registra e tal. Mas, ao ter o contato direto com o que é a abordagem Regia Emília, de fato, na formação do Recriar, foi uma divisão de águas para mim, né? Eu era uma professora antes dessa formação e sou uma professora depois, porque eu fui entender que, né, justamente o que é realmente ter essa escuta, esse olhar, né? Você ficar atento a pequenos detalhes ali da criança, das expressões, né? Que a educação infantil, ela tem uma afetividade muito grande,
das crianças com os professores, né? Por eles serem da primeira infância, as crianças, né? Eles têm um afeto imenso. E eles criam uma relação de confiança, né? Ali no dia a dia. O brincar, a gente tem toda uma intencionalidade. Mas o que trouxe de diferente na minha prática pedagógica? Antigamente, nós planejávamos as atividades, trazíamos já uma coisa já meia pré-pronta. Vamos trabalhar o número assim, 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 assado. Aí a gente trazia o material, fazia e tal, acabou. Agora não. Agora nós pegamos a gente traz alguma coisa, a gente faz a rodinha da novidade. Eu trago alguma coisa diferente para eles investigarem, né? E daquela investigação, aí eu introduzo a matemática, a primeira letra do nome, cores, forma. Um dia desse nós fomos, nós recebemos, né, um pacote dos livros e tinha o livro chamado Jabuticabeira. Aí é uma fruta, assim, diferente, não é a fruta que tem geralmente no sacolão, né? Aí uma professora que mora lá no bairro tem ao pé lá, ela foi, a gente conversou com ela, falou assim, a árvore está cheia de frutinhas, vou trazer para você. Aí ela trouxe, nós botamos num potinho. Aí eu comecei com a rodinha, falei assim, olha, eu trouxe uma coisa muito legal aqui para vocês verem. Aí eu apresentei o potinho, falei assim, o que é isso aqui? Aí de primeira eles falaram, é uva. Não é uva. Não é uva? Eu falei assim, não, essa daqui é uma fruta, mas não é uva. Aí eu fui e pintei no quadro branco como é que é. Eu falei assim, é uma fruta que ela dá no tronco, com as frutinhas pretinhas, olha, bem grudadinhas. Aí eles ficaram olhando assim, mas não é uva, tia? Então o que é? Aí eles começaram a falar... será que é isso? Será que é aquilo? Tal. Eu falei assim, não, ainda não é. Eles ainda não tinham pronunciado a jabuticaba. Eu falei assim, quais os pés de planta que vocês têm em casa? Aí eles começaram a falar, tem bananeira lá, tem mangueira, tem laranjeira e tal. Então, aí eu trouxe um vídeo. Eu falei assim, vamos ver essa planta aqui para vocês verem como é que ela é. Aí apareceu, né, uma plantação de jabuticabeira, aí eles viram que tem a florzinha, aí eles falaram assim, parece um algodãozinho. A flor, aí ela começa a crescer, verdinha, vai ficando mais marronzinha até ficar pretinha. Aí eu falo, quando tá pretinha é porque ela já tá madura. Né? Aí você agora, então vamos ver como é que é a jabuticaba. Aí eles testaram, aí você aperta agora para ver. Aí eles viram que explodiu, todo mundo, ai, nossa tia, tem uma água aqui dentro. Aí foi aquela brincadeira, aquela coisa de instigar, o que é isso, o que não é. Aí, né, dali a gente falou assim, olha, quantas jabuticabas tem aí na sua mão? Aí eu já introduzi a matemática, né, para fazer a relação do número com a quantidade. Né? E que cor que é a jabuticaba? Como que ela fica? E dali deu um caldo ali, eles ficaram... A gente conversou ali durante uma meia hora, depois nós fomos desenhar a árvore, né? Cada um desenhou do seu jeito, uns, então, colocaram bem pretinha o tronco, assim, com bastante pinguinho de tinta, que nós fizemos com tinta guache. Quer dizer, aí foi uma coisa, assim, que eu penso agora, né, nas estratégias e no modo de apresentar os conteúdos de uma forma bem diferente do que eu era antes, né? E sempre... anotando as falas, né? Porque nós somos 2 professores, né? A gente vai conversando, a outra vai anotando e assim, as expressões das crianças, né? Como eles ficam compenetrados, como que eles ficam ali com aquele jeitinho assim de investigadores mesmo, né? Querem descobrir o que é, levantando hipóteses. E o projeto Recriar, nessa minha formação, ela me fez ver um olhar totalmente diferente. O meu modo de anotar, de registrar as falas das crianças e das coisas que acontecem, é totalmente diferente de antes. O meu olhar ficou muito mais atento, muito mais aguçado, né? Eu percebo ali aquela criança que às vezes está meio deslocada, meio triste, assim, aí eu vejo que não é, que ele está com vergonha de chegar perto, aí a gente vai lá, conversa com ele vem, e aquela criança que quase não contribui, antigamente eu fazia a rodinha, né, de contação de história, e a gente às vezes fazia uma atividade de reconto da história no dia seguinte, para eles lembrarem como é que foi a história, tinham crianças que não queriam contribuir. Aí eu falei, deve ser timidez e tal. Depois eu descobri que na hora de brincar, eles brincavam, falavam muito, mas na hora de recontar uma história, eles ficavam mudos e falavam, não sei, não lembro. Nessa investigação, você vê que eles se soltam mais.
Que aí eles já Se começam apropriam, isso, né? e eles trazem vivência de casa. Se Eles falam assim, apropriam. tia, na minha casa tem pé disso, na minha casa tem um pé daquilo, que o meu avô plantou comigo tal coisa, lá tem uma horta. Aí eles começam a se sentir à vontade de expor as ideias, né, de trazer essas vivências, e isso é um grande diferencial, né, nessa abordagem e nessa formação que nós tivemos, que é bem interessante, bem legal. E ainda dialogando, né, sobre as transformações e impactos, professor Pedro, como isso foi na prática? Que olhar o Recriar vem despertando nessa nova perspectiva da educação infantil em Niterói? Eu acho que tem uma mudança, assim, que é uma coisa que a Leti Riba fala bastante, né, a gente, durante um tempo, olhou a natureza como um lugar, assim, de sujeira, a terra como um lugar de sujeira, ou então um lugar perigoso, porque tem inseto, não sei o quê, enfim. E eu acho que a principal mudança é justamente isso, assim, a natureza, primeiro, que não está separada, está junto, e é um lugar de muita descoberta, né, de muita potência, assim. Os fenômenos que você consegue observar tanto próximo da natureza, né, ou seja uma flor, uma folha se decompondo, a cor dela que vai mudando, ou então você olha para o céu, você vê o céu mudando de cor, uma nuvem passando. Eu estou ouvindo a história da Susan com a jabuticaba, estou lembrando que a gente tem uma jabuticabeira também no nosso quintal. E aí, com essa coisa das crianças poderem acessar melhor os espaços e tal, elas se aproximaram dessa jabuticabeira e aí elas primeiro perceberam as florzinhas. Aí falaram, olha aqui uma florzinha. E aí apareceram as jabuticabas verdinhas. E aí elas ficaram muito interessadas na jabuticaba, viram as jabuticabas ficarem pretinhas. E aí a gente trouxe a jabuticaba para a sala, a gente fez piquenique embaixo da jabuticabeira. Então, assim, eu acho que essa potência de estar próximo da natureza, de poder observar aquilo que você não observa de nenhuma outra forma, assim. Esses fenômenos você só consegue observar estando lá perto, né? Eu acho que uma outra pessoa que eu acho muito importante, assim, nessas referências, né, é o Nego Bispo, que é o Antônio Bispo dos Santos. Que ele fala que a gente, nesse processo tecnológico, industrial, e de desenvolvimento, né, a gente foi um desenvolvimento que acabou desconectando também, né, e que a gente está precisando agora, na verdade, de envolvimento, né, de envolver. E eu acho que Régio, né, a gente se inspira muito em Régio nesse programa do Recriar. Régio tem uma coisa bem bacana, que é você criar amizade. Né? A gente viu isso no Ateliê do Sabor, né? Como você, aproximando as crianças dos alimentos e tal, você vai criando situações aí para essa amizade acontecer. Então, a criança que não gostava muito de um vegetal vai se aproximando, primeiro toca, depois cheira, e essa amizade vai acontecendo. E para a amizade acontecer, ela precisa estar ali perto. A gente precisa criar essas situações. Né? E eu acho que o que o programa Recriar vem fazendo é isso, criar essas situações, né? Para a criança estar ali perto, para a criança experimentar e para essa amizade acontecer, né? E para você, Susan, como é essa experiência de um novo planejamento utilizando os materiais da natureza, principalmente considerando a perspectiva de trazer a natureza para a proximidade das crianças, considerando também o desemparedamento das crianças? Sim. Conta um pouquinho. Então, lá na nossa escola, nós estamos no final da obra do Projeto Recriar, né? O pátio ele está sendo transformado, né? E todo dia, quando as crianças chegam, né? Não só as crianças, nós também, a gente já fica pensando, aquele espaço ali, eu acho que vai ser isso, isso e isso. Ali eles já perceberam que tem um chuveiro, outros ali já perceberam que tem umas escadas e já botaram umas pedrinhas, eles estão falando, acho que aqui vai virar um jardim. Eles mesmo ficam levantando hipóteses, né? E a gente também, nós ficamos até, aquele espaço ali vai ser legal para a gente fazer uma leitura, né? Vai a gente fazer uma leitura ali, colocar um tapete no chão, né? Em volta ali da sombra da mangueira, que tem uma mangueira, né, central lá no nosso pátio.
mas ele está sendo refeito justamente para fazer essa integração, né, da natureza, que eles vão ter ali a natureza do ladinho dele, onde eles possam tocar, vivenciar, até cuidar a gente pensa em fazer isso, né, deles, momento que eles vão regar a planta, né, e assim, a natureza, como eu falei, né, quando eu tive contato a primeira vez com a Regia Emília, eu imaginava assim, mas isso a gente já faz. Sim, a gente já trazia natureza, sim, nós já trazíamos material não estruturado, os materiais reciclados, mas o olhar agora é diferente, né, a proposta é diferente, o jeito de pensar na atividade e a criança sendo a protagonista ali da própria aprendizagem dela, né, é diferente, né, como diz o Paulo Freire, né, você ensina, né? No ensino, você aprende a ensinar e também a criança que aprende ensinando. Né? No dia a dia ali, a gente está vendo como é bom trazer esses novos conceitos, né? Que a abordagem Regia Emília traz, que essa formação do Recriar trouxe para todos nós. E o planejamento é uma coisa fluida, porque a gente pensa num tema para trazer para as crianças, mas as próprias crianças vão ali e vão traçando os próprios caminhos, e vão surgindo as dúvidas, e nós vamos levantando as hipóteses, e nós vamos investigar, como eu falei, né, naquele dia que nós fomos lá na praça colher folhas e galhos e flores, a gente acabou enveredando pela investigação de como que é a vida da formiga. E hoje é assim, né? Hoje a gente tem um planejamento, sim, a gente aborda os conteúdos programáticos, sim, mas o roteiro, ele é fluido. Ele não é mais um roteiro que tem que ser seguido à risca, começo, meio e fim. Não. A gente pensa no roteiro, mas as próprias crianças que vão delineando, né, vão seguindo o caminho deles, e nós vamos embarcando na deles lá, que com aquilo ali nós aprendemos muita coisa. Por exemplo, quando a gente escreveu a palavra jabuticabeira, o José falou, é o J de José, que é a inicial do J do jabuticabeira. E por ali eles vão, né, se apropriando e tomando conta ali daquele ambiente, e até o próprio ambiente da sala de aula está se transformando. Por exemplo, as paredes agora nós forramos com papel 40 quilos, onde ficam as canetinhas de hidrocor, giz de cera, lápis de cor, e ali é um grande quadro livre para eles pintarem e desenharem o que quiserem, na hora que eles quiserem. Claro que não é, né, assim, na hora da atividade, eu não quero fazer atividade porque eu vou pintar. Não, tem um momento da atividade, entre uma atividade e outra, ou enquanto eles estão brincando de alguma coisa, tia, eu queria desenhar, tudo bem, toma aqui, né, pega aqui os materiais que ficam à disposição, eles vão lá e pintam, fazem as artes, depois nos chamam, olha, tia, aqui, ó, isso aqui é a minha casa, isso aqui é meu pai e minha mãe, isso daqui é uma árvore, aí nós vamos lá, anotamos, né, e isso daí foi muito transformador, né, essa formação transformou muito esse nosso olhar, esse nosso pensar no que fazer com as crianças, porque elas constroem junto com a gente o nosso próprio planejamento, né? É bem bacana. Muito bacana. A gente normalmente tem essa pretensão de que as coisas aconteçam sempre no nosso tempo, né? E é importante abrir mão, às vezes, né? Isso daí também é muito ter importante. Esse espaço, né? E até o próprio tempo das crianças. Porque a gente passa, vou fazer um planejamento de uma atividade que vai durar 30, 40 minutos. Às vezes a gente, quando chega lá, eles não se interessam muito por aquilo ali, dura 15 minutos, mas em compensação tem coisas que não acabam num dia só. Sim. No dia seguinte eles querem voltar para continuar. Né? E o respeito a esse tempo que a criança precisa e quer, ele é muito importante. Sim, né? Sim. Dá o protagonismo da criança, né? E para você, Ana, o que você considera como mais bonito no Recriar? Bem, primeiro, assim, a gente está aqui conversando sobre essa pauta, nos colocando num lugar de adulto que ouve a criança já é um ganho, né? Você escutar uma professora que, olha, eu agora compreendo e tenho espaço e vejo a potência do espaço da criança se conectar e eu me conectar naquilo que é do interesse da criança. Assim, meu planejamento era a folha, mas surgiu uma formiga e isso ganhou centralidade. Isso, para mim, é de uma potência, porque... Por que a gente aprende cores? Por que a gente aprende nome? Por que a gente aprende letra?
a gente aprende isso porque essas coisas são identitárias. Então, quando você pega uma folha e vê que ela tem tonalidade de verde, você compreende por que você tem que entender e nomear esse verde. E que não é um verde igual, né? Quando vai para a natureza, você vai ver tonalidade de verde, tonalidade de azuis, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque o Recriar, ele tem uma dimensão de intervenção, né, arquitetônica, mas ele é, sobretudo, uma intervenção de caráter formativo, né? Então, quando a gente vê que o Recriar está começando, né, ele é muito novo, ele acabou de nascer, né? Ele tem aí a ousadia de chegar a todas as escolas de educação infantil. A gente está em 8, mais intensamente, mas com 19 já no grupo de estudo, né? E com o desafio que o secretário colocou para a gente de chegar em todas as escolas, né? Num tempo aí de 2 anos e meio. Então, eu fico muito feliz de ver que a gente já está conseguindo isso, né? E compreendendo que o central do Recriar é uma discussão da interação. A interação da criança com o espaço, a interação da criança com a natureza, mas, sobretudo, a interação da criança com outro adulto, que no caso é o adulto professor, né? E ver que isso está acontecendo, né? No relato dos professores, né? Porque eu estou do lado de cá, né? Eu não estou ali, né, no dia a dia, hoje, com as crianças, né? Quem está aí é Susan e Pedro, mas eles estão revelando, né? Explicitando aqui para gente que a gente está conseguindo alcançar todas as dimensões colocadas para nós que o Recriar tem, né? Então, eu tenho certeza, assim, que todos nós, né? Porque o Recriar não é um projeto de uma pessoa, não é um programa, é um coletivo, né? Que vai desde da Paula, como vocês bem colocaram, né? A nossa querida arquiteta que está aí, que tem um olhar todo para a infância, mas a gente tem a engenheira, que tem a Pâmela, tem todo o pessoal da obra, tem todos os professores, tem, né? Tem a equipe pedagógica, tem a direção, né? E aí tem a SSDE, tem a Flavinha lá, nossa diretora de educação infantil, tem o Armando, nosso subsecretário, e o nosso secretário, né? Bira, a quem eu também já deixo aqui um agradecimento especial, porque teve a ousadia de pensar algo que tem essa potência, como você bem colocou aí, de impactar fortemente o trabalho cotidiano na escola, né? Não só uma mudança arquitetônica. Perfeito. E para encerrar, já encaminhando para o nosso encerramento, eu queria pedir para vocês uma frase que resuma o que o Recriar representa para vocês. Frase? Posso Pode começar. Sabe que às vezes o professor pede uma coisa para a criança quer outra coisa, né? A Susan ensinou a gente pra gente. Não, eu queria terminar com um poema da Rosiane Murray, que eu acho que tem muito a ver com o desafio do Recriar, né? O desafio de um programa que, como a gente falou aqui, ele não é só arquitetônico, ele não é só uma mudança, né, de requalificação de um espaço, né? Ele é muito além disso, ele é formativo, como Susan falou, que a gente está estudando, né? Ele tem imobiliário envolvido, ele tem material envolvido, ele tem um conjunto de outras ações. Então, eu queria deixar um poema da Rosiane, que é a Receita do Olhar. Nas primeiras horas da manhã, desamarre o olhar, deixe que ele derrame sobre todas as coisas belas. O mundo é sempre novo e a terra dança e acorda em acordes do sol. Faça o seu olhar imensa caravela. Então, com essa metáfora de um olhar que é caravela, de um olhar que caminha, que a gente possa, né, cada um do seu lugar, cada um que está nos escutando, caminhar com essa criança, com as suas descobertas, com seus desejos, com seus anseios, né? E nós, professores, né, como a gente estava aqui antes, né, no making off do nosso podcast, né, dizendo, não, vamos nos divertir nesse podcast, né? Vamos Exatamente. Se divirtam com as suas crianças, sejam felizes com as suas crianças. Eu tenho certeza, eu vejo a cara da Susan aqui, né? Tenho certeza que ela está muito mais feliz agora, se permitindo ouvir essa criança, né? E não ficar naquela
cabo de guerra, que você quer uma coisa, a criança quer outra, não, você se permitindo ser permeado por ela, né? Que ela nos encante, nos transforme e nos leve, nos mostre cada dia um mundo melhor, porque elas sim sabem olhar para esse mundo de uma maneira muito especial. E aí agradeço essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão queridas num papo tão bacana. Verdade, o próprio Lores Malaguzzi fala, né, na exposição dele, né, Sem Linguagem da Criança, que a criança é 100. Ela tem 100 linguagens, 100 olhares, 100 perguntas, né, e muitas vezes o professor, ele tolhe essa criança, né, não deixar fluir, né? Não, a criança tem que ficar quieta, sentada, né? E não, mas ela precisa se movimentar. A educação infantil, né, a primeira infância, ela tem que respeitar esse movimento da criança, né? A criança, ela precisa correr, pular, andar, falar, trocar ideias, investigar, levantar hipóteses. Ela precisa ser criança, né? E eu acredito que esse espaço, que o Recriar, eu penso ele que eu acredito que é um espaço que toda criança deveria ter, né? Que toda infância merece ter, que é um espaço de brincar, de criar, de soltar a imaginação, né? Foi um projeto assim muito realmente inovador e necessário para a educação infantil em Niterói. E eu agradeço também a participação, agradeço estar aqui, né, para poder a gente trocar essas ideias, né, que é sempre muito bom trocar essas experiências. Eu fiquei pensando, eu acho que para mim, assim, o Recriar é uma mudança de paradigma, eu acho, na direção da beleza, da experimentação, da descoberta. Eu acho que nesse sul, como a Ana Schill, que a nossa amiga Bárbara Arduin gostam de dizer, que eu acho que não é exatamente novo, né? Porque é um pouco resgatar valores e coisas que são importantes para populações tradicionais, que já lidavam com essa natureza melhor do que a gente lida hoje, né? Mas que é, de certa forma, uma novidade porque a gente está precisando retomar isso. Então, também agradeço essa oportunidade de estar aqui falando desse tema que é tão importante. E relevante. E compartilhando aqui com vocês. E é com toda essa poesia que a gente encerra mais um episódio do Redcast, o podcast da educação de Niterói. O Recriar, ele mostra que a escola ela pode florescer todos os dias. Basta abrir espaço para o novo e ouvir quem mais importa, as crianças.